deputados, Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Matriz, Excelentíssimos membros da Junta de Freguesia, Excelentíssimo Diretor da Biblioteca Pública e Arquivo, Excelentíssimas autoridades civis e militares, minhas senhoras e meus senhores. Encerramos hoje o programa da celebração do Dia da Freguesia da Matriz, que teve início no passado dia 8 de março, data de nascimento de António José de Ávila, o Duque de Ávila e Roma. A palestra que o Sr. Reitor da Ordem Terceira do Carmo, Padre Marco Luciano, vai proferir e que intitulou de Igreja do Carmo, um património a redescobrir, é um contributo para que não se esqueça a memória e a história do tempo passado, que ainda tem vivas marcas que identificam a riqueza do património religioso da Freguesia da Matriz, da Cidade da Horta e da Ilha do Faial, mas também o seu testemunho sobre a premência da preservação desse secular património, nomeadamente da importância que o imponente templo do Carmo continua a desempenhar na atualidade. A reabertura ao culto da Igreja do Carmo, em 29 de julho do ano passado, após 22 anos de portas encerradas, também vai marcar a história deste século e vem demonstrar que quando não se desiste e se conjugam vontades e esforços, é possível concretizar antigas aspirações, no caso presente, devolver ao culto religioso e à cidade o usufruto do património que a esta foi legado. A Freguesia da Matriz e a Cidade da Horta tem-se afirmado ao longo dos séculos, pela sua identidade singular, também expressa em todo o seu vasto e valoroso património, em que pontificam os majestosos templos religiosos edificados pelos jesuítas, pelos carmelitas e pelos franciscanos. Na sequência da lei de extinção das ordens religiosas, a Igreja do Carmo viu-se perante uma situação de abandono e salvou-se da ameaça de demolição devido aos esforços de António José de Ávila, o Duque de Ávila e Lama, figura de grande importância e renome, tanto no Faial como a nível nacional, onde gozava de grande influência política, cuja memória se perpetua e todos os anos se recorda a 8 de março, dia da Freguesia da Matriz. Associado ao restauro que prossegue da Igreja do Carmo, também a parte do antigo convento está a ser transformado em centro pastoral, que no seu conjunto constitui não só um valioso lugar de culto religioso cristão, mas também de atividade social e cultural. Lamentavelmente, e apesar da sua imponência e secular interesse histórico, o edifício da Igreja do Carmo, até à presente data, não se encontra classificado, nem sob qualquer forma de proteção. Mas para falar deste valioso património que herdamos do passado, que está a ser reabilitado e dinamizado no presente e se espera manter vivo no futuro, será palestrante o reitor da Ordem Terceira do Carmo, Sr. Padre Marco Luciano, com a autoridade que lhe vem dos cargos religiosos que ocupa e por ser o grande impulsionador da recuperação e dinamização da Igreja e Convento do Carmo. O Sr. Padre Marco Luciano da Rosa Carvalho nasceu na Vila das Velas, da Ilha São Jorge. Frequentou os seminários de Santo Cristo, em Ponta Delgada, e Seminário Episcopal de Angra do Heroísmo, e enquanto seminarista foi aluno do Conservatório Regional de Ponta Delgada, classe oral. Concluídos os estudos próprios do seminário, foi ordenado sacerdote a 23 de junho de 2002. Foi colocado como pároco na Ilha do Faial e a 25 de novembro do mesmo ano fundou o Coral Santa Catarina, que ainda é seu maestro. Foi pároco em várias comunidades cristãs do Faial e em 2006 foi nomeado ouvidor eclesiástico da Horta. Em 2007 foi nomeado pároco da Matriz do Santíssimo Salvador, da Horta. Em 2008 foi nomeado reitor da Igreja do Carmo, assistente da Ordem Terceira do Carmo e presidente da Comissão de Gestão do Património do Carmo e Museu de Arte Sacra. Em 2011 foi nomeado pároco da Paróquia Nossa Senhora da Luz, nos Flamingos. É diretor do Serviço Diocesano de Liturgia e membro da Comissão de Música Sacra desde 2012. E em 2018 foi nomeado membro do Colégio de Consultores da Diocese de Angra. É autor do livro Sentir o Campo Litúrgico, editado em 2011. E em 2016 publicou a segunda edição, revista e aumentada deste mesmo livro. Desde dezembro de 2018 é aluno de direção de orquestra na Escola Francisco Navarro Lara, cidade do Elva, em Espanha. Ao Sr. Padre Marco Luciano, em meu nome pessoal e do Executivo da Junta Freguesia, a quem honra presidir, expressamos nosso respeitoso agradecimento pela sua presença e sempre disponível colaboração.
Em nome da Junta da Freguesia Matriz, queremos também agradecer ao Sr. Diretor da Biblioteca Pública e Arquivos, João José da Graça, Dr. Luís São Bento, a cedência deste auditório para a palestra que se vai seguir. A todos os que aqui muito nos honram com a sua presença, o nosso reconhecido agradecimento. Obrigado. E da Igreja de São Francisco. Como é natural, seria impossível, numa única conferência, tratar o património religioso da nossa ilha, pois só na nossa cidade, e se nos quiséssemos referir aos monumentos mais emblemáticos, concretamente ao Colégio Convento Jesuítas, a atual Matriz Santíssimo Salvador, a Igreja do Convento dos Franciscanos e a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, só esses belíssimos tempos dariam para um ciclo de conferências alargado sobre as questões de necessidade de valorizarmos o nosso património religioso. Para além disso, tenho plena consciência que seria necessário da minha parte um conhecimento histórico muito mais profundo que não possuo, pois, como todos sabem, esta não é de todo a minha área de intervenção. Atendendo a estes condicionalismos, foi imperioso reduzir este âmbito de estudo. Foi então que propus ao Sr. Presidente da Junta da Matriz que, no âmbito da recente reabertura da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, e atendendo ao conhecimento pessoal que tenho deste processo de reconstrução, fosse mais fácil para mim aflorar um tema que julgo ser da máxima importância. A Igreja do Carmo, um património a redescobrir. A metodologia que utilizei foi a seguinte. Primeiro, abordar de uma forma cronológica a Igreja do Carmo sob o ponto de vista arquitetónico, desde a sua construção até aos nossos dias. Esta primeira parte consta de um breve preâmbulo histórico e uma descrição da Igreja e dos altares antes do encerramento para obras. Segundo, através do recurso a relatórios técnicos e fotografias, tento dar a conhecer aquilo que se seguiu à proposta de intervenção de 1999 até aos nossos dias. Tendo a noção que este trabalho será sempre limitado e incompleto, gostaria que servisse para ajudar a consciencializar para um património que faz parte do passado, mas que somos chamados a redescobrir, a revisitar e a revalorizar. As sociedades contemporâneas carecem de uma ligação afetiva às realidades do passado, padecendo daquilo a quem alguém chamou amnésia coletiva, em virtude do seu distanciamento e alinhamento relativamente ao passado, do qual apenas fica uma imagem idealizada e dissolvida na história. Daí a importância de recuperarmos o passado como forma de percebermos qual é a nossa identidade. A própria palavra património, e isto é muito interessante, significa herança paterna. Um bem que nos é legado, uma herança dos nossos antepassados que deve ser transmitida às gerações futuras, que nos permite conhecer a nossa origem, de onde viemos e para onde vamos. O passado dá sentido ao presente e projeta-nos para o futuro. Para nós que vivemos nesta cidade, interessa-nos conhecer a nossa herança patrimonial. Conhecê-la é conhecer aqueles que nos precederam e que nos entregaram nas mãos este legado que temos a obrigação de preservar e entregar intacto aos nossos vindouros. Breve preâmbulo histórico. A Igreja do Carmo teve início a meados do século XVII, 1649. No lugar onde existia uma ermida dedicada à Senhora da Boa Nova, mandada construir pelo capitão-mor Francisco Gil da Silveira e sua esposa, Dona Helena de Buim, após data de doação em testamento, segundo António Silveira Macedo. Concluído o mosteiro, alguns anos depois, os frades diligenciaram para que fosse edificado um templo amplo e condizente com a grande devoção à Senhora do Carmo, que entretanto ia alastrando pelas ilhas e que a modesta ermida não dava uma adequada resposta. A grandeza deste edifício pode justificar-se também, isto é um dado muito importante,
pode-se considerar também pelo facto de se considerar esta igreja um convento, digamos, transatlântico, pois fazia a ponte entre a Europa e a América, como nos refere o provincial da Ordem do Carmo, Frei Gaspar dos Reis, no texto que passo a seguir a citar. Princípio de citação. Considerando os grandes trabalhos que padecem os nossos religiosos, que passam deste reino para os estados do Brasil e do Maranhão, assim à ida como à vinda, forçados umas vezes a tormentas, outras perseguidos por corsários, dão à costa nestas ilhas, de onde sucede não poderem sair senão passado tempo considerável. Esta casa e hospício ficava mais a propósito na ilha do Faial. Pedimos licença à Sua Majestade, que Deus nos guarda, para nela o fazermos. E também porque na dita ilha achamos agasalho e comodidade de casa e igreja e ajuda de custo para a sustentação dos religiosos que no hospício hão de assistir, que a senhora, nossa irmã Helena de Boim, nos oferece e já tem dado para o efeito e ainda por nos constar a muita devoção que os naturais da Ilha do Faial têm à nossa ordem e ao nosso hábito. Por todos esses respeitos, assentamos que este ofício se faça, por ora, na Ilha do Faial. Em 1698, começou-se a levantar o majestoso templo, cujas obras se envolveram ao longo de um século inteiro, tendo a fachada ficado completa em 1751, com exceção do frontispício apenas concluindo em 1797. Será interessante referir que em 1678, quando ocorre a ampliação do convento de forma a albergar uma comunidade permanente de frades, foi instituída a Ordem Terceira do Carmo. António Silveira Macedo refere-nos que nos estudos da Ordem do Carmo no Faial foram escritos pelo padre João Pureza em 1734 e a primeira procissão dos terceiros realizada em 19 de março de 1752, ainda com imagens emprestadas. A Capela dos Terceiros foi construída só a partir de 1759, acrescentando à Igreja aquele espaço para os irmãos terceiros e que serviu para recolher as 9 imagens do triunfo oferta régia de 1753. Nós, de destacar aqui uma parte, nós ainda temos estas imagens. É de facto uma excelente coleção, esta oferta régia. Temos a graça, enfim, de a ter nos nossos dias, ainda embora muito debilitada, por tudo aquilo que daqui a pouco vão ter a oportunidade de ver. Com a extensão das ordens religiosas e com o desaparecimento da primeira Ordem do Carmo na Ilha do Faial, esta igreja foi entregue à Ordem Terceira Carmelita, por muita influência de António de Ávila, futuro Duque de Ávila, situação que ainda hoje se mantém. E ficou a perpetuar precisamente nesta placa que está colocada na igreja. É interessante que, enfim, muito devido também à intercessão do pai do Duque de Ávila e de Lama, isto foi possível. O pai dele era irmão terceiro, pertencia à Ordem Terceira do Carmo. O convento passou para a propriedade do Estado no século XIX, tendo sido utilizado durante muitos anos como quartel militar. Hoje o edifício é propriedade do Ministério da Defesa. Bem, quanto à descrição da Igreja do Carmo. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, integrada num convento dedicado a Nossa Senhora do Carmo e começada a construir no século XVII, pertence ao tipo de arquitetura carmelita dos séculos XVII e XVIII em Portugal. Neste tipo de templo, os fatores de maior importância são simplicidade e austeridade. Existe nesta igreja um elemento de contraste entre uma aparente simplicidade exterior e um interior com decoração mais rica e barroca. Neste sentido, a arquitetura é propositadamente simples, com as paredes e espaços interiores deixados livres para a albergagem dos elementos decorativos que irão estes sim dinamizar e animar o espaço e dar-lhe um caráter barroco. No interior do edifício, a decoração é marcada pelo contraste entre a alvenaria branca e a pedra negra de basalto. O recurso a esta solução decorativa é visível tanto na arquitetura religiosa como na arquitetura civil açoriana.
Na dissertação de mestrado de Estudos de Património, a Igreja do Carmo, a doutora Ágata Biga faz uma descrição, através de alguns autores deste vetusto tempo. No seu estudo, e fazendo uma referência à obra sobre a arte de Portugal no mundo, no volume relativo aos Açores, Pedro Dias faz referência à Igreja de Nossa Senhora do Carmo, na cidade da Horta, nos seguintes termos. O texto que passo a citar. O convento do Carmo situa-se numa plataforma na cidade mais alta, na zona mais alta da cidade. Situação idêntica à das duas outras instituições que acabamos de citar. Eu estava aqui a falar do convento dos jesuítas, da atual matriz, e precisamente do convento dos franciscanos. A Igreja mantém o que era no essencial que era do século XVIII, quando a construção deve ter terminado, posto que a sua origem seja anterior. A frontaria é imponente, com 3 andares, ladeada por 2 torres, bem unidas ao corpo, todo ele coroado por 2 cúpulas domadas nos extremos e um frontão mistilíneo ao centro, onde se vê o brasão dos carmelitas. Depois sucedem-se 3 ordens de vão, janelas de sacada, janelas de varanda, pequena varanda, nos mais altos e portas no térreo, acedendo-se daqui uma enorme nave abobadada em forma de canhão, terminada numa capela-mor da mesma largura, precedida de amplo transepto. Para a nave comunicam, no alto dos seus muros, janelas de sacada, colocadas sobre as janelas laterais, num esquema bastante raro nesta região, mas que era razoavelmente frequente em igrejas de colégios jesuítas, e os altares já são de meados do século XVIII. Outra referência importante é de Balbino Bayonne, que na sua obra História da Ordem do Carmo em Portugal apresenta a seguinte descrição do edifício. Passo a citar. O templo tem 18 metros de largura na frontaria, onde acomoda 3 portas e 2 janelas no mesmo plano, sobrepostas de 2 andares de janelas elegantes. Tem a altura de 19 metros e 92 centímetros até à semelha superior, sobre a qual se eleva o airoso frontão. Do resto do chão sobem-se 130 degraus até o cimo. 130 degraus. É um magnífico templo neoclássico. A igreja interior tem de comprimento 49 metros e 55 centímetros. Uma parte aqui. Andámos a ver qual seria a maior. A igreja matriz é de facto a maior igreja do Faial, mas a igreja do Carmo, em comprimento, tem mais 4 metros e tal, cerca de 5 metros, que a igreja matriz. Em termos de comprimento, é maior, de mais cerca de 5 metros. De largura, 8 metros e 66 centímetros, e de largura, 12 metros e 92 centímetros, até à semelha. A capela-mor, com a aproximada largura do templo, tem 11 metros de fundo. O coro em toda a largura do templo, os retábulos, estilo da época do século XVIII. Do lado norte fica a Capela dos Terceiros, contígua à igreja com um rico e elevado retábulo, com 8 nichos laterais para as imagens do triunfo, as imagens referidas há pouco. As imagens do triunfo da Paixão de Cristo e um nicho central para um grande crucifixo, e sobre o altar a imagem do Soube Morto, esculturas estas de rara beleza do escultor Régio de D. João V, tem 15 metros e 95 centímetros de comprimento por 5 metros e 9 centímetros de largura e 7 metros e 48 centímetros de altura até à semelha. O adro à frente da igreja do Carmo é descrito por um inventário do património imóvel dos Açores da seguinte forma. À frente da igreja situa-se o adro numa plataforma retangular, cujo acesso principal, quase em frente à fachada da igreja, se processa pela travessa do Carmo, ladeira em degraus com pavimento de pedra, que ainda lá está. Na fachada nascente está situada a Capela dos Terceiros, que é esta. Este corpo caracteriza-se por 2 volumes. O volume encostado à igreja, que é o volume vertical, e o volume horizontal, que termina o lado direito do conjunto da igreja do Carmo,
demarcados através de uma pilastra de basalto. O primeiro apresenta o portal da Ordem Terceira. O segundo volume apresenta 3 vãos idênticos, 3 janelas retangulares, encimadas por elementos decorativos em forma de coroa. Do outro lado da fachada da igreja, o lado poente, nós temos, e chamava a atenção para isto, temos vários elementos a considerar. Mas chamava a atenção para um espaço que atualmente serve para arrumos da igreja, mas que em tempos deveria dar acesso ao claustro do convento do Carmo. Este portal é de veras curioso, pois é encimado por um frontão triangular, ladeado por 2 corcheus, uma concha, rematado por uma cruz latina, tendo no fecho do arco abatido a arca de 1838. Isto agora aqui é muito interessante. Pessoalmente, este pórtico sempre me causou estranheza, pois nunca consegui fazer a sua ligação com o conjunto do edifício. Em termos de estilo, isto fazia-me muita impressão pessoalmente, não conhecia, fazia-me espécie, porque penso que não ligava com o resto. Não ligava com o resto. Agora, foi o Sr. Manuel Rodrigues, carmelita e pessoa interessada pela história deste monumento, que me esclareceu este enigma. Trata-se de uma porta lateral da antiga matriz Santíssimo Salvador. Isto é que é interessante. Uma porta lateral da antiga matriz Santíssimo Salvador que foi transferida e colocada naquele lugar no ano de 1838. A data está precisamente ali. E passo mesmo agora a citar um artigo de 1890, este extrato de um artigo publicado por Ernesto Rebelo no Açoriano, que diz o seguinte: a matriz velha estendia-se para leste, no maior comprimento, sendo toda cercada de um átrio, em que se faziam enterramentos, resguardada por baixos mainel. Como incidente, mencionamos que a porta da igreja da matriz velha ainda hoje existe, sendo a que do adro do Carmo comunica com a passagem ou parte do claustro deste outro convento, que conduz ao cemitério geral e ao seu púlpito e altar. O seu púlpito e altares foram transferidos para a igreja da freguesia do Salão, onde ainda estão em uso. Foram transferidos para a freguesia do Salão, onde ainda estão em uso. Bem, agora passava... mas estão cansados ainda? Já devem estar. Eu não queria amassar, não vos queria amassar muito, mas são considerações que não poderia com certeza apresentar o que quer que fosse se não fizesse esta introdução histórica. Porque a partir de agora vou fazer referência com fotografias a cada altar. Estas fotografias foram cedidas pelo Sr. Manuel Rodrigues e são de 1996. É interessante que ainda ontem dizia que assisti à última celebração, celebrei, estive na última celebração, foi o Sr. Bispo Dom António, ele foi ordenado em 1996, exatamente, foi em junho, 30 de junho de 96, toquei na ordenação dele, por isso recordo-me perfeitamente dessa celebração. Foi ordenado em junho de 96 e acontece que vinha à frente à festa da Senhora do Carmo, vim no julho à frente, por isso participei desta celebração. Não imaginava que anos depois, enfim, isto ainda ia dar pano para mangas. Mas graças a Deus que está a dar, é sinal que estamos vivos. Então, passava precisamente aos altares antes das obras. Estas fotografias, como disse, são da festa, precisamente a tal festa de 1996, em que estive presente. Mal sabia eu que o Sr. Manuel andava por lá a tirar as fotografias que ia utilizar agora. Quando o conjunto retabular é constituído por 7 retábulos dotados de unidade estilística e temporal, datados da segunda metade do século XVIII e pertencentes aos altares das capelas laterais, da Capela Mor e da Capela dos Terceiros, anexa à igreja. Este é o primeiro altar que apresento. A Capela de São Francisco de Paula,
A Capela São Francisco de Paula apresenta, à semelhança de outros já referidos, um retábulo de estilo rococó. Representa uma policromia de marmoreados de tons verde, amarelo e azul conjugados com um característico branco leite, contendo as imagens de São Simão Stock à esquerda, de Santa Eufrosina à direita e, por fim, a imagem de São Francisco de Paula ao centro. O retábulo é encimado pelo brasão de armas da Ordem do Carmo, sendo este encimado pela coroa da Rainha. Atenção, estas descrições que passo aqui são descrições que têm a sua razão de ser. É aquilo que nós vemos, no fundo, que existia em 96, em termos de policromia, e que existe agora. Mas este altar já foi muito adulterado. Muito, mas mesmo muito adulterado. Ainda outro dia tivemos com os técnicos e eles conseguiram perceber por baixo outras pinturas. Por isso, aquilo que vemos aqui, já, enfim, o altar já foi pintado e repintado muitas e muitas vezes. Por isso, essa descrição é praticamente aquilo que existe até o momento. O órgão, a capela do órgão, de 1855, é de decoração ao estilo da igreja, decoração do estilo neoclássico, contendo as inscrições da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo. Há com certeza uma vontade havia uma vontade de reabilitar este órgão. Temos tudo o que é preciso para isto, temos os caixotes todos, a maquinaria, temos a caixa. Eu penso que o que vale a pena mesmo deste órgão é somente a caixa. Para mim, desculpem as pessoas que ouviram este órgão tocar em tempos, mas este órgão é muito limitado. Quer dizer, como instrumento, é dos instrumentos mais limitados que eu conheço. Por isso mesmo, o que lhe salva é que a caixa é bonita. Por isso, passo à frente. Capela do Santíssimo Sacramento. A Capela do Santíssimo Sacramento é a mais rica da igreja, de decoração barroco, de estilo joanino. É constituída por painéis de azulejos. Partes destes azulejos, ou quase tudo, foram retirados em 2007. Daqui a pouco passo a explicar algumas coisas. E por trabalhos em talha dourada de rara beleza. Ao centro do retábulo destaca-se o camarim com remate em forma de baldaquino, de onde caem cortinados com simulação de galão, cordões e borlas suspensos por anos. O sacrário é em forma de templete. O sacrário é em forma de templete com cobertura abobadada e encimada por uma cruz. Agora, é digno de referência o sacrário existente, por várias razões. Dizem-nos os técnicos do Ateliê de Conservação e Restauro de Obras de Arte Sacra de São Jorge Limitada, e isto já foi agora do relatório, consta do relatório que nós fizemos há poucos meses, precisamente no contexto da reabertura, para procedermos agora à candidatura. Dizem o seguinte: pelas características que apresenta, julgamos ser uma peça posterior ao retábulo, mais recente que o retábulo. Devido às linhas diretas e simplificadas, parece inserir-se no estilo neoclássico, mais para finais do século XVIII ou mesmo já no início do século XIX. No entanto, as suas dimensões enquadram-se no espaço que ocupa. Na verdade, o sacrário apresenta a arquitetura de um templete, o que foi muito utilizado na época da Renascença. Todavia, os elementos formais parecem imitações posteriores. Trata-se, no dizer de alguns, do maior sacrário móvel existente nos Açores. Este sacrário tem cerca de 3 metros. Não é nada pouco. Tem cerca de 3 metros. E pelo menos cabe lá dentro. E resta. Você não cabe na porta. Os azulejos. Não. Isto é outra coisa. Os azulejos, podemos situá-los na época joanina. Os painéis com referência ao sacramento da Eucaristia apresentam uma narração em grande escala, num revestimento total dos lados da capela. As diversas cenas seguem-se em medalhões decorativos ou decorados por volutas, festões, grinaldas e vários motivos vegetalistas, conforme o espírito do barroco. O altar-mor, que alguns dizem ser dos maiores exemplos que nós temos do chamado rocaio nos Açores. O altar-mor é pintado em tons de azul e dourado, conjugados com um branco de leite em voga a partir de 1780. Vamos ouvir falar muito deste branco de leite.
O altar tem uma grande câmara, ou camarim, ao centro, para albergar um trono eucarístico para a exposição solene do Santíssimo Sacramento, com nichos laterais. As imagens de São Paulo à esquerda e São Bento à direita. Ao centro, as imagens de Nossa Senhora do Carmo e do profeta Santo Elias. Aqui imagem uma fotografia do altar-mor, tirada naquela altura, isto de 1996. Era como a igreja estava, são visíveis já, enfim, o estado da igreja, com muitas infiltrações, e enfim, as palmeiras a decorar para tentar, enfim, tapar a charada. Muito bem. A Capela do Senhor dos Aflitos. Eu tenho pena, se alguém tiver esta fotografia, eu agradecia. Se alguém tiver a fotografia da Capela do Senhor dos Aflitos. Eu não consegui. Esta fotografia foi tirada quando nós fomos ao Carmo uma vez. As pessoas recordam-se de haver ali por cima um telhado que nós víamos do cemitério, que a dada altura ficou aberto. Ficou aberto, as pessoas falavam nisso. Depois colocámos lá o teto. Diziam que aquilo era da Igreja do Carmo, e não era. Aquele teto ali, aquele telhado, é terra de ninguém. Nem da parte do quartel, não pertence à parte do quartel, nem pertence à parte da igreja. Quer dizer, está ali entre uma coisa e outra. Nós chegámos a colocar aquele teto, mas foi precisamente aquele teto que fez com que este altar se desmoronasse. Quer dizer, as infiltrações, a água fez ali o efeito, parecia um aquário, não é? E tudo o que eram águas que iam para ali, caíam por cima desta capela. A Capela do Senhor dos Aflitos, aconteceu que um dia fomos lá ver este altar. Fomos lá ver este altar, porque para mim, estão a ver como estavam as tábuas aqui por cima do Cristo, e eu disse, não, a gente tem que ver se este Cristo se a gente consegue tirar dali. Levámos alguns senhores lá, e foi precisamente na altura que nós estávamos a tentar tirar o Cristo que isto cai tudo. Isto aqui atrás. Porque já estava tudo podre. Quer dizer, as ferragens estavam tudo podres, e o Cristo bateu embaixo a cruz, e foi de facto uma sorte. Aquilo era uma questão de tempo, e esta imagem, enfim, ainda bem que a fomos buscar, esteve na matriz durante muito tempo, numa capela lá lateral, mas o objetivo não era levar coisas para a matriz. Isto foi uma coisa que muita gente não percebeu, mas o objetivo não era levar coisas para a matriz. O objetivo era ver se a gente conseguia salvar algumas peças que estavam em risco de desaparecer. Esta era uma delas. Esta imagem está colocada hoje em dia, precisamente na parte central, no altar-mor, é que está a presidir o culto, porque trata-se de uma imagem, nada mais nada menos, de quase 4 metros. Mas estava eu a falar da Capela dos Senhor dos Aflitos. Eu não posso assim fazer-nos à parte, senão isto é uma coisa muito séria. Vão-me perder. A Capela dos Senhor dos Aflitos é dedicada ao Senhor crucificado, aí está, e tal como na Capela Mor, o retalho desta capela é do gosto rococó. A decoração é detalhada com uma policromia que imita mármore, azul e branco. O azul muito clarinho, muito tenue. Aos pés da cruz está uma imagem muito interessante. E eu não conheço outra. É só aqui que eu vi esta invocação, nunca vi em lado nenhum. Está a Dormição de Santa Filomena. Nunca tinha ouvido falar disto. A Dormição de Santa Filomena. Imagem que, segundo António Macedo, é datada de 1865. O altar também contempla as imagens de Santa Teresinha do Menino Jesus, à esquerda, São Nuno de Santa Maria, imagens de gesso, até com pouco valor, só histórico, não é? Mas imagens em si com pouco valor. E a imagem de Nossa Senhora da Conceição ao centro, em depósito do Museu da Horta, e ainda o brasão de armas, da família Terra, financiadora da sua construção. O altar da Sagrada Parentela, uma joia. A julgar por estas imagens barrocas, é uma joia. A capela da Sagrada Parentela é decorada por elementos de estilo rococó, em transição para o estilo neoclássico de Dom José, ou seja, segunda metade do século XVIII ou mesmo finais deste século. Nesta altura não há tanto uso da folha metálica, folha de ouro, como nós conhecemos, o que neste caso constitui uma exceção. A policromia começa a ser bastante usada e as colunas tornam-se de fusto direito, como é o caso deste retábulo.
A comprová-lo, o fato de estar datado 1796. É um altar datado. Encontram-se as imagens de Santana à esquerda, de São Joaquim à direita e no centro as imagens de Nossa Senhora, de Menino Jesus e de São José. Um brasão de armas, sendo representativo da família Lacerda, financiadora da sua construção. A Capela de Santo Alberto. A Capela de Santo Alberto, também conhecida por Capela dos Santos Carmelitas, apresenta um retábulo do rosto rococó com grandes semelhanças ao retábulo da Capela Sagrada Família, ou da Parentela, como queiram chamar. Quer a nível da morfologia, quer ao nível da decoração, contendo as imagens de Santo Alberto, Santa Teresa de Ávila e Santa Madalena de Pásio. O altar dos terceiros, como poderão ver, é um belo altar. Este estava na Capela dos Terceiros. Juntamente com o altar mor, é considerado um dos melhores exemplos do rocalho dos Açores. Eu não vou estar aqui a repetir, porque as características são praticamente as mesmas daquilo que tenho falado. O recurso ao branco leite, amarelados, enfim, aqui temos a folha de ouro, e aqui é que eram colocadas as 9 imagens do triunfo que há pouco mencionei. Aquelas 9 imagens, o crucifixo aqui ao centro, e depois, enfim, as imagens do triunfo em sequência bíblica daquilo que foi a paixão de Cristo. Vamos lá ver. Ponto de situação. Qual é o ponto de situação destes altares? Do conjunto, apenas 4 retábulos estão nas respectivas capelas e aguardando uma intervenção profunda de conservação e restauro, principalmente ao nível dos seus suportes. Quer dizer, toda a parte de suporte ou está podre ou está em iminência de ruir. Em termos de suporte, o grande problema está precisamente nisto. Elementos estruturais de apoio e sustentação. Verificamos-se já a interdição a uma das capelas, que é de São Francisco de Paula, temos lá precisamente, já está interditada, porque esta, enfim, nem queremos lá ter imagens. Perante o impossível desmoronamento, pois é este o grande perigo do seu retábulo. As condições do armazenamento e acondicionamento dos outros retábulos apelam a uma urgência da sua intervenção e que nesta fase apenas tem o objetivo do seu retorno às respectivas capelas, favorecendo não só a preservação dos mesmos como bens culturais, mas sobretudo visando a restituição da sua função que foi e continuará a ser a servir o culto divino para os quais foram feitos. Meus amigos, isto para dizer que numa primeira fase, o que nos importa para a gente não perder ainda mais coisas, é montar os altares. Quer dizer, o que está desmontado, montarmos. O restauro pode ter muitas fases. Avançarmos para a policromia é interessante. Avançarmos para o douramento é interessante e é uma coisa que toda a gente gosta de ver. Mas um altar que não esteja consolidado é um problema. Por isso não tem sentido o resto. Por isso vamos montar os altares e vamos, acima de tudo, consolidar os altares. É esta realmente a nossa primeira missão e refletimos isto nas candidaturas. Quer dizer, para já não nos importa fazer o restauro completo, não é? Porque o principal é restituirmos os altares, colocarmos os altares e consolidá-los. As obras na Igreja do Carmo, em 1999 a 2018. É agora realmente aquilo que vos vou falar. À data desta intervenção, estamos a falar em 99, era comissário da Ordem Terceira do Carmo, Monsenhor Júlio da Rosa, figura incontornável do clero feirense. Foi com ele que se retiraram os altares e foram colocados, juntamente com as imagens, num pré-fabricado junto da Igreja de Nossa Senhora das Angústias, cedido pelo Governo Regional dos Açores, para as igrejas danificadas pelo sismo de 1998. Aqui está a situação da igreja, em termos de fachada, nesta altura, embora a fotografia não esteja muito nítida, mas já nos dá para perceber, já nos apercebemos, enfim, o estado dela, tanto ao nível dos interiores, como já viram, mas esta era uma fotografia do exterior. Vamos lá ver. Em termos da proposta de 99, a proposta de intervenção para a Igreja do Carmo incluía o seguinte. Vamos lá ver aqui o que é que incluía. Consolidação e reforço da estrutura do monumento, o tratamento de alvenaria e cantarias exteriores especificamente, renovação de coberturas,
o reforço estrutural de diversos elementos decorativos da fachada, a renovação de pavimentos no piso térreo e coro alto, a execução de uma rede de drenagem de águas pluviais no perímetro exterior do edifício, a recuperação de certos vãos do edifício. É de referir que a proposta não previa a execução de nova rede elétrica. A proposta de intervenção não previa a execução de nova rede elétrica, sonora ou detecção de incêndios, nem tampouco a recuperação e tratamento dos decorativos interiores. Quem pensava que seria para, enfim, se restaurar os altares interiores, a proposta de intervenção não previa isso. Nomeadamente os altares, retábulos, painéis de azulejos, órgão, etc. Esse trabalho ficaria a cargo da Direção Regional da Cultura por ajuste direto. Devido à interrupção das obras, ficaram por concluir muitos desses trabalhos. E é aqui que começa o processo difícil da Igreja do Carmo, que se tem arrastado até aos nossos dias. É preciso ter em conta que o Governo Regional deu o financiamento necessário à luz do projeto que permitiria terminar as obras. Tal não aconteceu porque no decurso das mesmas foram realizados trabalhos não previstos no projeto. A Igreja do Carmo, em 2004, 3 anos após a interrupção. Aqui transcrevo parcialmente um relatório de vistoria realizado em 2004, por acaso estava lá, e que faz parte da dissertação de mestrado de Dr. Ágata Biga. A vistoria de 25 de outubro de 2004, realizada pela empresa responsável pela assessoria técnica das obras, teve como objetivo detectar as anomalias ocorridas na Igreja do Carmo após 3 anos de interrupção das obras de consolidação do edifício. Segundo este relatório, foram detectadas as seguintes anomalias. Passo a citar. Infiltrações junto às corniches em betão armado do compartimento sobre a entrada lateral. Infiltração no vão do compartimento de acesso ao coro alto da Torre Cineira Sul. A cantaria interior do vão do compartimento de acesso ao coro alto e Torre Cineira Sul apresentava indícios de infiltração, nomeadamente a presença de musgo e pedra escurecida. Estrutura de reforço de frontospícios com indícios de oxidação profunda. Deslocamento de telhas da cobertura da nave. Presença de detritos da sacristia sul. Cobertura da capela lateral sul destruída. Portas e janelas fixadas de forma deficiente. É relatado que diversas portas e janelas foram incorretamente fixadas às cantarias, pelo que o vento removeu parte das mesmas, tendo ficado caídas pelo chão. Tal situação, além de danificar as referidas cantarias, permitia a entrada de pombos e água da chuva, contribuindo para a rápida degradação dos espaços adjacentes. Meus amigos, quando eu fui a primeira vez à Igreja do Carmo, detectei isto. O doutor São Bento esteve lá também, muitas vezes comigo. Detectámos isto e realmente aconteceu ali uma coisa, era um cenário, enfim, terrível. Porquê? Porque a ideia que dava é que havia gente ali, a trabalhar. Se podem crer, parecia uma... Porquê? Porque nós tínhamos portas, enfim, não sei o que era aquilo, a fazer lugar de janelas, mas especadas com paus. Outras, nós tínhamos só as janelas encostadas, não havia mais qualquer tipo de reforço. E é interessante que dentro estava tudo de forma como no último dia que aquela gente trabalhou. Os capacetes em cima das mesas, as folhas de trabalho, as xerográficas ao lado dos relatórios, quer dizer, estava tudo ali como as pessoas tivessem saído de manhã para almoçar e não tivessem regressado. Tinha vindo assim uma coisa qualquer que fez desaparecer aquela gente. E não sei quantos anos depois estava tudo da mesma maneira. Tudo da mesma maneira. É incrível esta visão. Era incrível, porque realmente eu penso que houve aqui a noção de que iriam regressar. Que tudo se iria resolver, que, enfim, fazia-se o pagamento daquelas obras a mais, que foram muitas obras a mais. Eu não queria entrar agora nestas partes que não, de valores, porque não queria agora
ferir ninguém, nem fazer alusões complicadas. Mas o que é certo é que eu dava a impressão, e deu-me muito esta impressão, que as pessoas tinham a plena noção que dias depois aquilo ia ser uma coisa ultrapassada e iam regressar para as obras. Bem, entre 2005 e 2006. Em 2005 era comissário da Ordem Terceira Monsenhor António Manuel Machado Saldanha Albuquerque, e reabrindo o processo da Igreja do Carmo, há muito fechado e sem solução à vista, iniciou uma série de diligências junto ao Governo Regional dos Açores, de forma a encontrar soluções para as obras há muito tempo interrompidas e já em processo de degradação acentuada devido às infiltrações de género de animais e pontuais episódios de vandalismo. A ideia do comissário de então era iniciar as obras de restauro da Igreja do Carmo e eventualmente instalar numa das suas dependências o Museu de Arte Sacra da Horta. Que é a ideia primeira. Quer dizer, esta igreja é intervencionada. E as obras que são feitas aqui é para que ela um dia possa receber o Museu de Arte Sacra. Isto é a ideia primeira e fundamental, que nós não podemos perder de vista. Estas obras foram iniciadas porque, aliás, todo o projeto previa isso. Fazer-se realmente desta igreja, uma parte desta igreja, adaptá-la a Museu de Arte Sacra. Tudo ficou em aberto, pois, contemporaneamente, surgiram três hipóteses. Três hipóteses para a Igreja do Carmo. Primeiro, o Governo Regional dos Açores pretendia que a Igreja passasse à sua tutela. Segundo, a Câmara Municipal da Horta, contatada pelo comissário de então, contrapôs ficar com a propriedade da Igreja, transformando a mesma num auditório municipal. Terceiro, o comissário do Carmo equacionou a hipótese do Museu de Arte Sacra continuar na Igreja de São Francisco devido às acessibilidades e porque permitiria também pressionar o Governo Regional para o restauro daquela igreja. Nesta altura, para além de terem sido escritos vários artigos para sensibilizar a opinião pública e também foram realizadas várias iniciativas de forma a impedir a degradação da igreja e do seu património. Neste mesmo ano, o comissário em funções do atual reitor, que sou eu, deslocaram-se ao pré-fabricado onde estavam os altares, imagens e outras peças de arte sacra para avaliar o estado das peças em depósito e estudar o modo de as retirar dali, a começar de imediato pela coleção de paramentaria. Tal não nos foi permitido. Tudo se perdeu, apodreceu, à exceção de 3 pluviais, um branco e 2 pretos, 2 dalmáticas e uma casula branca. O resto foi tudo embora. Tudo isto aconteceu num período de ano e meio. Ponto de situação em 2008. Estou quase a terminar. Em 2008, isto é daquelas coisas que se dizem, estou quase a terminar e depois vem mais 5 ou 6 páginas, estou quase a terminar e ainda se diz isto por 2 ou 3 vezes. Bem, é uma técnica. Em 2008, acontece às vezes nas homilias, em 2008, segundo uma visita de vários técnicos, faz-se o seguinte ponto de situação, isto em 2008. Os problemas detectados são os mesmos, com a diferença que os mesmos se agravaram muito com o passar dos anos. Aqui fazemos registro de alguns detectados pela mesma equipa que fez a visita de 2004. Pavimentos por revestir e o aumento dos detritos. A situação das coberturas agravou-se. Problemas gravíssimos de infiltrações em toda a igreja e nada foi feito até então para solucionar esses problemas junto das instâncias competentes. Não havia um único ofício, nem há um único ofício a pedir o que quer que seja. Capela do Santíssimo, falta resolver a situação das paredes. As infiltrações continuam e partiram-se muitos azulejos a quando a sua remoção. Não continuo aqui a descrição que se faz da questão dos azulejos. Não continuo. Os azulejos foram removidos. Mas os que saíam facilmente, saíam. Os outros... E ficou assim, como vocês todos sabem, não é? Em termos de azulejos, o que restou e o que existe lá hoje são estes motivos
esses dois aqui, e este aqui, enfim, já não representa quase nada. O que temos hoje em dia é isto. Porque uns saíam muito bem. Isto foi feito por técnicos, atenção. Uns saíam muito bem, mas outros, enfim, não saíam bem. Pronto. Eu não faço juízos de valor, porque a minha função aqui não é fazer juízos de valor. Porque, aliás, esses relatórios que eu aqui estou a citar não são coisas minhas. Eu estou a fazer aqui apenas citação de relatórios por equipas técnicas que analisavam todas estas situações. Não é o Padre Marco Luciano que está a emitir um juízo de valor sobre isto. Podia emitir, em outra circunstância. No ano 2008 foi criada pelo Sr. Dom António Sousa Braga a Comissão de Gestão do Património do Carmo e Museu de Arte Sacra. Isto foi uma nomeação por 3 anos, não pensem que eu ainda tenho alguma ligação ao Museu de Arte Sacra. Isto foi 3 anos. Mas como isto aqui era de tal forma, abarcava-nos de tal forma, nem pensar em Museu de Arte Sacra, era impossível. A primeira tarefa com que esta comissão se deparou foi salvaguardar o património da Igreja do Carmo, que estava acondicionado em vários locais, desde as obras em péssimas condições, num pré-fabricado junto à Igreja de Nossa Senhora das Angústias e numa casa altamente degradada na rua Walter Bem Saúde, número 7. Era urgente fazer alguma coisa, pois devido às infiltrações e às condições extremas a que estavam sujeitas estas obras de arte, o perigo de as perder para sempre era cada vez maior. Passados 10 anos, após a colocação destas peças nestes imóveis, começámos o trabalho de deslocar as imagens, jarras, tocheiros e outros objetos para a Igreja Matriz Santíssimo Salvador, onde se mantiveram até à reabertura da Igreja. Posteriormente, com o apoio do Governo Regional dos Açores, foi a vez de transportarmos para a Igreja do Carmo os altares, cadeiral e outros objetos de maior porte, onde se mantiveram no corpo principal da Igreja, ainda em terra batida, até à reabertura da Igreja. Mas pensámos, na altura que se fez a Revolução, não chovia naquele espaço. Era preferível que eles estivessem num espaço em terra batida, mas onde não chovia, do que estarem sujeitos a infiltrações que vamos ver daqui a pouco. Diz este relatório dos técnicos, a quantidade dos objetos dificultou muito a pesquisa no local. Para além das peças do carro pré-fabricados, estavam muitos objetos fora de uso, obsoletos, em qualquer contexto ou relação com a arte sacra que lá estava depositada. O estado do armazém foi considerado pelos técnicos que estiveram presentes como precário, devido ao estado de grande sujidade, umidade das instalações, existindo inclusive água por cima das talhas e imagens como demonstram as fotografias e como está descrito no relatório realizado e que está anexado a este trabalho. Eu aqui fiz apenas síntese dos relatórios, que eu nos ia avançar aqui com esses relatórios todos, mas tenho-os todos anexados a este trabalho. Aqui não, ao trabalho que está feito, porque eu já reduzi isto 3 ou 4 vezes antes de ir para aqui. Então, os altares vieram aqui para este espaço, para o corpo da igreja, pelo menos aqui no corpo da igreja não chovia, enfim, e trouxemos para cá tudo aquilo enfim, que estava no pré-fabricado. Aqui estavam as portas, estão a perceber como é que estavam as portas, realmente, nesta altura, estavam desta forma e fixadas desta maneira. Muito bem. Aqui já podem perceber como é que estavam as talhas. As talhas, isto é tudo aqui é água, não é? As talhas estavam aqui colocadas, estavam precisamente sujeitas não só à temperatura muito fria de inverno, pensando que um pré-fabricado é assim, eu já celebrei no pré-fabricado, sei o que é celebrar no pré-fabricado. De inverno é muito frio e de verão nós não podemos estar lá dentro. Pronto, isto também para as imagens me devem para perceber, em termos dos estofos, do estofo da imagem, em termos de policromias, é desastroso. Não é? As coisas estavam assim. Isto são as talhas do retábulo. Aquela imagem, a primeira imagem que vimos, era por cima disto. Isto era outra parte que estava lá. Isto também. Continuação.
As imagens, esta talha estava toda empilhada, quer dizer, estava toda... E as imagens estavam por cima das talhas. Isto eu digo, quando tiramos essas fotografias, nós já tínhamos retirado as imagens. As imagens estavam por cima das talhas. Por isso, quando levantámos as imagens, por causa daqueles problemas que eu já referi, começou logo a cair a tinta e elas começaram-se logo a desfazer. A tal coleção das imagens do triunfo que foram referidas aqui. Oferta Reis. Muito bem. Tivemos aqui uma abordagem para verem as condições em que estavam precisamente acondicionadas as talhas. Atualização do estado da Igreja de 2010. Relatório de 2010. Em janeiro de 2010 realizámos uma visita ao edifício, tendo verificado algumas melhorias face a 2008. Da responsabilidade da Comissão de Gestão e Salvaguarda do Património da Igreja do Carmo. Em primeiro lugar, foi efetuada a limpeza geral do edifício em 2009, o que contribuiu para reduzir o ritmo de degradação inicialmente previsto, com a colocação de redes nas janelas dos campanários e recolocação das janelas e portas anteriormente deslocadas. Em segundo lugar, o telhado sobre as capelas laterais sul foi consertado no final de 2008. Tal telhado que referi há pouco, pelo qual não se verifica a entrada de chuva no edifício, se bem que persistem as infiltrações em vários pontos da igreja relatadas em 2008. Obras na igreja realizadas em 2011. Em 2011, depois da visita do Diretor Regional da Cultura, Dr. Paulo Brunos, procedemos a um levantamento prévio da igreja, iniciando todas as patologias existentes e tendo sido orçamentado tudo aquilo que era necessário para evitar intervir, já que o principal era impedir as infiltrações de água que estavam a degradar e a destruir aquilo que tinha sido feito a quando as obras de 1999. Aqui fica um resumo muito geral da intervenção. Primeiro, intervenção nas coberturas da igreja, limpeza e lavagem de todas as caleiras, rebocos de interior de caleiras, garantindo as inclinações necessárias e possíveis para o escoamento de água, fornecimento e colocação de caleiras em zonas de infiltração, lavagem e impermeabilização de tábuas em zonas de infiltração de água, demolição dos tijolos colocados na abóbada e das janelas de vidro em abóbada do consistório e substituição em betão armado, pinturas da fachada do edifício. Esta foi uma intervenção realizada pela empresa Rafael Construções e teve um custo de 85 mil euros, mais IVA, 85 mil euros, CIA, apoiada em 50% pelo Governo Regional dos Açores. O resto foi a ordem terceira. Obras em 2015 e abertura da Capela dos Terceiros. Com o objetivo que o processo de realização da Igreja do Carmo não ficasse esquecido, mesmo feito de uma forma gradual, decidimos reabrir o culto a Capela dos Terceiros da Igreja do Carmo. A venda de um imóvel da Ordem Terceira, situada na Rua Walter Bem Saúde, número 7, possibilitou avançarmos com as obras que consistiram na reabilitação da Capela dos Terceiros, à exceção do altar. A intervenção constou do restauro do sobrado, na colocação dos pavimentos em cerâmica nos anexos contíguos à igreja, construção da WC, sala de apoio à Ordem Terceira do Carmo, escadaria de acesso ao consistório e sala de consistório. Foram reconstituídos alguns pavimentos de pedra, escadaria e capela, eletricidade, portas em todas as secções. Foi totalmente reabilitado o bonito corrimão da majestosa escadaria do acesso ao consistório, limpeza da pedra e pintura de toda a zona reabilitada. As obras foram executadas por administração direta. Desta vez foi por administração direta. Foi o Fernando que está ali no canto, a assistir à conferência, é que foi responsável por estas intervenções, mas por administração direta. E as obras foram executadas no valor de cerca de 50 mil euros. Foi o custo, precisamente, desta intervenção. A Capela dos Terceiros, o espaço da Capela dos Terceiros, todos conhecem. Claro que se teve que intervir em pedra, na pedra toda, a limpeza da pedra. Esta era a sala de consistório, como estava, devido às imensas infiltrações. O teto foi totalmente substituído. Totalmente substituído. Ficou um teto em betão armado. Porque tinha janelas, tinha não sei o quê, era uma coisa muito séria.
para entrar muita claridade, mas no fundo era uma cesta d'água. Como podem apreciar, ficou assim, a sala de consistório. A escadaria de acesso ao consistório estava assim. Procedemos também à limpeza desta pedra toda. Depois ficou assim. Não havia uma porta que seja, atenção. As portas foram todas colocadas, intervencionadas e colocadas. Não havia uma porta que seja. Mas eu das portas vou falar com relação à igreja, que eu ainda pedir aqui um auxílio, porque eu já não me lembro quantas portas foram. Aqui está como ficou a escadaria de acesso ao consistório. E agora vamos avançar. Porque recordam-se que todas as talhas foram transferidas, não é, para a igreja. E agora vamos avançar aqui para precisamente a reabertura da igreja de Nossa Senhora do Carmo. E eu tinha aqui estas fotografias para vocês, enfim, se aperceberem de como é que estava a igreja antes das obras. Isto é a Capela do Santíssimo. Isto é a Capela do Senhor dos Aflitos. Quer dizer, ainda tem aqui um restinho do retábulo. Conseguem ver? Não tinha caído todo. Tivemos que remover tudo. Por isso, o novo ordenamento que lá está, enfim, ficou simples, só mesmo com o aproveitamento do ar, foi tudo rebocado. Não havia hipótese de termos ali outra solução, porque o altar estava praticamente no chão, acabámos por retirar o resto e está tudo acondicionado. A Capela do órgão. O guarda-vento. Para terem uma noção que, pois, o trabalho, como é que foi para acondicionar isto tudo? É porque ninguém faz ideia do que é o trabalho que foi feito. Também ficou esta parte da intervenção, o responsável pelas obras, quer dizer, a parte de obras foi ali o Fernando, e o Fernando inventou aqui um elevador para transportar um mar de talha que estava todo o corpo da igreja para lá para cima. Foi tudo levado de elevador. E muito carregaram à mão. Não é? Mas precisamente porque não havia hipótese. Não tínhamos possibilidade de meter tudo na sacristia da igreja. Era impossível, aliás, metermos isto tudo na sacristia. Tivemos que aproveitar o coro alto, tivemos que aproveitar uma zona de galerias, como tem a matriz, uma espécie de galerias que têm as matrizes com salas, precisamente para a colocação nestas talhas. Foi um trabalho tremendo. É só isto que eu posso dizer. Não posso dizer mais nada. Bem, aqui começam as obras a nascer. A Capela Mor estava em terra batida. Antes tinha estado com azulejos. Nós, enfim, avançámos para a colocação da pedra. Hoje em dia está em pedra. Houve aqui um trabalho que eu penso muito interessante. Foi porque o que estava previsto em projeto era passar um soalho de madeira do fundo da igreja até lá acima. Tudo em madeira por lá fora. Mas só que na zona do transepto tínhamos as antigas sepulturas. Então o que é que foi feito? Foi feito um levantamento de toda a pedra. Para quê? Para demarcarmos todas as sepulturas. Esteticamente funcionou muito bem. Mas também em termos de significado, as pessoas podem chegar lá e podem se aperceber podem situar onde é que eram feitos os enterramentos. Estão lá as sepulturas demarcadas, apesar de pronto, esteticamente funcionou muito bem. Mas ainda bem que avançámos para isso, que não pusemos um soalho corrido para a igreja toda, que é imensa, ia ficar um pouco assim esquisito. Bem, isto foram os trabalhos do soalho. Depois da remoção das talhas que estavam em todo o corpo da igreja. Depois, como estão a ver, ainda temos talhas nas capelas laterais, que ainda não foram removidas. Só foram removidas uma parte dessas talhas depois de termos soalho para andar com elas de um lado para o outro. Aqui temos o trabalho do soalho. Decidimos também fazer um corredor a meio, para fazermos um corredor em pedra. Ficou, penso,
na minha opinião, mais interessante do que ser o soalho em tudo, corrido. Aqui temos a parte do trabalho de soalho das esculturas, das zonas de esculturas. Tivemos aqui uma coisa, penso que foi muito feliz, que foi o aproveitamento da cripta. Termos aproveitado esta cripta para fazer um género de capela, um lugar, um espaço diferente, precisamente, naquela zona. Aqui está um trabalho que não foi executado, na obra, que não foi executado. Tivemos muitos trabalhos não executados, devido aos trabalhos a dar-se, ou não previstos. Devido aos trabalhos não previstos. Tivemos muitos trabalhos que não foram executados. Ora, o teto, por cima desta zona do guarda-vento, da entrada da igreja não estava previsto, e tivemos que realmente avançar também para a colocação deste teto, que estava desta forma. Como podem ver, estava uma coisa engraçada aqui. Hoje colocou-se o teto que lá está. A colocação de portas não existentes. Houve aqui um mistério que foi, por incrível que pareça, nós tínhamos uma zona onde tínhamos muitas portas guardadas, mas as portas que nós tínhamos lá guardadas, nenhuma servia em lado nenhum. Nenhuma servia em lado nenhum. Isto foi muito difícil. Quantas portas foram colocadas na zona? Só na igreja? Uma dúzia. Só na zona da igreja. E foi tudo com remendos, quer dizer, aproveitaram-se aquelas portas, tínhamos ali aquelas portas, não sabemos onde, não sei onde é que são estas portas. Alguém, se tiver falta de portas em casa, olha, vocês já sabem que elas foram reutilizadas, porque ali o Fernando tirou de umas, meteu de outras, e enfim, deram as portas, que lá estão. Foram de facto muitas portas, ao todo no edifício, não, já não, perto de 30 portas já colocadas. Não? Aqui está precisamente o aproveitamento do soalho. Aqui vocês podem ver como é que estava a pedra. Como é que estava a pedra, que tivemos que fazer, enfim, toda a parte de limpeza da pedra, que é de facto um trabalho muito caro. Os bancos, não havia um banco que se aproveitasse. Os bancos estavam no conhecido Armazém das Batatas, alguns devem conhecer, e o que é certo é que eu também, não sei se esses bancos são todos do Carmo. O que é certo é que estão todos lá. E eu sei que eles estavam no armazém, vimos aqueles, eu sei que uma parte deles considerável era do Carmo e pronto. Mas o que aconteceu com os bancos foi mais ou menos o que aconteceu com as portas. Não, eles tiveram que ser todos cortados. Todos cortados e todos atabancados e todos restaurados, porque tinha partes podres, enfim, e estava tudo às infiltrações. Agora, o restauro do cadeiral em estilo Império da Capela Mor. Isto que vos trago aqui, enfim, é uma imagem triste. Já muitas pessoas me abordaram e outras não me abordam, vão dizer a outros. Vão dizer a outros, não falam comigo. Mas isso é que era triste, não é? Porque é que antes o cadeiral era todo unido, 10 bancos de cada lado, e que hoje em dia, porque é que o padre meteu os bancos em 4 móveis separados? Em vez de termos 10 lugares, temos 8. Eu vou explicar a vocês porquê que foi. Quando este cadeiral foi removido, pegaram numa motosserra, e porque o cadeiral era grande demais para ir na caminhoneta que arranjaram, o cadeiral foi serrado com a motosserra, de cima a baixo, passando por cima dos embutidos e tudo. Bem, aqui vê-se, não vê? Bem, foi o que aconteceu. A explicação eu trago-a hoje aqui. Não é? Foi simples, quer dizer, era impossível recuperar aquelas 2 cadeiras por todos os motivos e mais alguns. Mas fizemos uma coisa que depois deu isto, pronto, foi o que se pôde fazer. Depois de eu estar daquela forma,
enfim, foi o que se pode fazer e eu penso que é um cadeiral que continua a ser majestoso, que infelizmente e pela incúria não conseguimos fazê-lo de outra forma. Todas essas peças foram recuperadas, umas à mão, etc, etc. Estes daqui não estavam todos, também foram recuperados. Isto foi um trabalho, enfim, um trabalho árduo, aliás, como tudo que está aqui, porque, enfim, muito se fez ali e ninguém imagina o que é que foi feito ali para realmente podermos reabrir essas portas. Meus amigos, vocês não pensem que foi pelos orçamentos que se fez. Os orçamentos que nós fizemos, nós não chegávamos a lado nenhum, não tínhamos feito uma parte disto, considerável. Aliás, tudo o que se fez no Carmo até agora, se não fosse por pessoas enfim, que deram tudo para ali, que dedicavam a sua vida toda ali e que, enfim, fizeram daquilo uma causa, não pensem que era com os valores que nós tínhamos que se podia fazer o que quer que fosse. O guarda-vento também não estava previsto, foi um trabalho que depois foi feito. Os tocheiros também já me abordaram. Mas os tocheiros eram brancos, está bem, mas os tocheiros foram pintados com tinta de esmalte por cima de ouro. Isto explicar às pessoas às vezes não é fácil. Porque as pessoas às vezes vêm dizer mas antes os tocheiros eram diferentes, está bem, mas os tocheiros antes foram pintados com tinta de esmalte branca. Alguém foi para lá, pronto, passaram o tempo pintado com tinta de esmalte. E eles foram todos raspados, até o osso, até à parte de madeira. Pronto, porque realmente não podia ser de outra forma. Por isso, eu já recebi uma mensagem de uma pessoa que me escreveu a dizer: Senhor Padre, agora os tocheiros estão com aquele douramento muito arregalado, porque eles antes eram mais sóbrios, eram mais simples, eram brancos. Tinta de esmalte branca, para alguns, funciona muito bem. O restauro das grades do transepto. O restauro das grades do transepto. Estas grades, foi ali o Fernando que as fez, copiou das outras e fê-las de novo, porque não existiam grades aqui, com certeza. Quisemos fazer este espaço e ainda bem que o fizemos. Desmontagem do altar dos senhores aflitos ficou praticamente destruído devido às infiltrações. Houve aqui um trabalho grande também. Isto, enfim, já fala da atualidade. Como está agora? Pronto, mas estão os castiçais brancos, estão em dourado, não é? Esquisito. Aqui estão as capelas, que foram enumeradas há pouco, faladas há pouco. Estas capelas, todas elas estruturalmente estão más. Em termos, enfim, da zona inferior, como já foi explicado. Este Cristo apareceu há pouco sem bracinho. Isto é um altar provisório, atenção, isto não é um altar para o cargo, porque ele até já está diferente. Já foram colocadas duas colunas, enfim, foram feitos alguns anjos dourados virados para Nossa Senhora, enfim. Foram feitos melhoramentos neste pequenino altar de Nossa Senhora, de suporte a Nossa Senhora, mas isto é uma coisa provisória, como devem imaginar. O ambão, este sim foi feito de novo, e o altar. O altar foi feito de novo, mas não foi agora, foi já há tempos. A Capela do Santíssimo, como está. A lâmpada, veio para o seu lugar. Aqui, nesta Capela do Órgão, ficou esta imagem, grande imagem que estava, era muito semelhante àquela imagem que está na matriz. Enfim, é uma Virgem também, é uma Nossa Senhora, uns dizem da Boa Nova, outros dizem Senhora da Mãe de Deus, não sei. É uma Nossa Senhora. Uma vez eu perguntei ao Padre Júlio, eu uma vez perguntei ao Padre Júlio, qual é o nome desta imagem? Ele disse uma Virgem. Foi só o que ele disse, uma Virgem. Este altar é o que está em maior risco, não é? Este altar está em maior risco. É o altar de São Francisco de Paula, que também já foi muito adulterado.
Aqui ficou a zona para colocar a Santa Cruz. Isto não estava pronto, previsto, mas já ficou um lugar interessante para a colocação da imagem do Sr. Louco, que pertence àquele conjunto que falámos há pouco. A zona da igreja. Aqui já tivemos, vamos tendo grupos, tivemos aqui um grupo, foi interessante esta visita à igreja. E agora trago-vos aqui algumas peças de valor. Eu tenho aqui referenciadas, tenho um estudo delas, teria alguma coisa a dizer sobre cada uma delas. Mas são peças do século XVIII, algumas do século XIX, vou referir qual é que é do século XIX, mas estão muito interessantes. Quer dizer, esta custódia, por exemplo, da Igreja do Carmo, que é uma peça lindíssima, com cerca de 8 kg em prata. A da matriz tem 15, esta tem 8, cerca de 8. Aqui temos uma outra peça também do século XVIII, o Turíbulo. Esta naveta do século XIX. E temos aqui as imagens do triunfo, que há pouco, ou durante este trabalho foram referenciadas, que estavam aqui nesta capela. Temos aqui, de facto, uma obra de arte, que é o maior arco abatido não suportado do país. O maior arco abatido não suportado do país. Há muitos arquitetos, ou engenheiros neste caso também, que vão à Igreja do Carmo e dizem-me: eu gostava de ver a igreja, isto na altura em que ela ainda estava fechada. Ó Senhor, aquilo na parede está tudo uma desgraça. Não, eu não quero ver a igreja, não me interessa nada, não quero ver nem imagens, nem nada, eu só quero ver o arco. O arco abatido não suportado maior de Portugal. Meus amigos, eu, em jeito de conclusão, digo o seguinte: como podemos constatar com este trabalho, a Igreja do Carmo foi alvo de um processo de recuperação lento e muito tormentoso. Apesar de ser reconhecida a importância deste emblemático edifício, nunca houve a correspondente disponibilização do envelope financeiro que desse cobertura a uma intervenção global desta Igreja. Perante este impasse, foi decisivo avançar para a reabertura da Capela dos Terceiros. Esta capela, reaberta ao culto em 2015, tornou a dar vida ao Largo do Carmo, que antes era muito pouco frequentado. A limpeza e beneficiação do pavimento do Largo do Carmo, a presença crescente e atividade naquele lugar, o crescente número de pessoas que começaram a participar nas celebrações dominicais, acabou por determinar uma aceleração da consciência das instituições e dos populares de avançarmos para a reabertura da Igreja. Olhando para trás, damos-nos conta que foi uma grande aventura, pois apesar dos generosos apoios das instituições locais, sabíamos que não tínhamos o dinheiro para que isso se concretizasse. Perante esta realidade, impunham-se duas soluções. Primeiro, avançar independentemente de não termos a totalidade do financiamento que era necessário para reabrir a Igreja. 2. Assumir que não o podíamos fazer por falta de financiamento, desistindo de avançar para obras que possibilitassem reabrir este templo. Ainda bem que optámos por arriscar e avançar, pois o financiamento foi aparecendo, havendo uma participação extraordinária das instituições locais e dos populares neste objetivo. Por isso mesmo, a reabertura desta majestosa e emblemática igreja foi para nós a concretização de um sonho. Aquilo que, até determinada altura, parecia completamente impossível de se realizar pelos nossos próprios meios, tornou-se realidade. Assim, a Ordem Terceira do Carmo conseguiu manter a titularidade da Igreja e honrar a memória dos seus antepassados, que ergueram no alto desta cidade este majestoso monumento dedicado a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Se nada tivéssemos feito, tudo estaria bem pior. Para nós, a Ordem Terceira do Carmo, a desacralização desta Igreja teria sido, até certo ponto, uma solução mais fácil por causa dos constrangimentos financeiros. Mas o fim para o qual este templo foi feito ter-se-ia perdido, como aconteceu em muitas igrejas dos Açores, que nos melhores dos casos foram transformadas em museus. A Igreja Colégio de Todos os Santos, Convento de Santo André, Convento e Igreja de São Francisco em Angra do Heroísmo,
Convento e Igreja de São Lourenço da Ilha das Flores, para citar alguns casos que foram transformados em museus. E outros que simplesmente desapareceram, lembrando-nos, a título de exemplo, o Convento da Glória e o Convento de São João, transformados em praças. Atendendo à importância que têm para as nossas sociedades as questões patrimoniais, a ausência de uma classificação deste grandioso monumento, como foi referido há pouco pelo Sr. Presidente da Junta, parece-nos que é sinal de um evidente desinteresse e desconhecimento da importância desta Igreja no âmbito dos monumentos religiosos dos Açores. Atendendo que esta foi a primeira Igreja Carmelita a ser fundada fora do território nacional, atendendo ser considerada como uma das maiores, se não a maior Igreja dedicada à Nossa Senhora do Carmo em uso em Portugal, atendendo que foi considerada como um convento intercontinental dos Carmelitas, plataforma entre a Europa e a América, atendendo ao seu percurso histórico, atendendo ao seu rico acervo patrimonial, atendendo ao facto desta Igreja ser muito procurada por visitantes do continente português e do estrangeiro, por conter o maior arco abatido, não suportado de Portugal, nada justifica que até o momento este monumento não tenha sido classificado. Porquê? A julgar pelas classificações de interesse regional que são feitas odiernamente, parece-nos no mínimo estranho que isto não tenha acontecido até o momento. Aliás, a ter acontecido há muito mais tempo, todo este contexto envolvente do antigo convento da Igreja teriam sido perseverados e ter-se-ia evitado construções que destoam da sua arquitetura. A obra não terminou e vai continuar. Iniciámos o processo que visa a reabilitação dos ricos painéis de azulejos da Capela do Santíssimo Sacramento, obra começada e não concluída por técnicos da Direção Regional da Cultura, e desde a reabertura da Igreja já procedemos à realização da candidatura que visa o restauro dos vários altares da Igreja do Carmo. Para podermos realizar a candidatura tivemos que pedir a duas empresas açorianas uma análise técnica do ponto de situação em que se encontram os altares e o orçamento exaustivo para o restauro dos mesmos. Já temos em nossa posse os dois relatórios elaborados pelos ateliês de conservação e restauro de obras de arte de São Jorge Limitada em Rocaio, de restauro de património e bens comuns Limitada de São Miguel. No final do mês de setembro de 2018, iniciámos as obras em conjunto com a Paróquia da Matriz para a criação de um centro pastoral com cozinha, sala de jantar, salas de trabalho e camaradas para pernoitar, que em muito vai dinamizar a pastoral e também servir de apoio para as iniciativas de angariação de fundos para continuarmos o trabalho de restauro da Igreja. Devido a um grande benemérito da Igreja do Carmo, foi possível procedermos ao restauro dos sinos, que já seguiram para a cidade de Braga, que serão inaugurados na próxima festividade de Nossa Senhora do Carmo, juntamente com o novo altar do sacrifício. Finalmente, esperemos que a candidatura, visando o restauro dos altares do Carmo, seja aprovada pelo Governo Regional dos Açores, pois seria uma forma do mesmo reconhecer o trabalho que a nossa comunidade local, este foi um trabalho da comunidade local, do trabalho da comunidade local para reabrir esta Igreja ao fim de tantos anos de tormenta. Em remate, e parafraseando Emília Viotti da Costa, a frase que está aqui: um povo sem memória é um povo sem história, e um povo sem história está fadado a cometer no presente e no futuro os mesmos erros do passado. Muito obrigado e desculpem este tempo todo que vos tomei.